Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 1, Goiás 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. 29.152 pessoas, aproximadamente isso, 29 mil pessoas no estádio Beira-Rio para ver uma vitória por 1-0 contra um Goiás que coloca o Internacional no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas por que essa vitória ela é super emblemática, ela é super importante? Para mostrar que dá para tentar fazer uma campanha muito boa na competição. Afinal de contas, Mano Menezes, sabendo que jogou um jogo de Copa do Brasil no meio da semana passada e que na quarta-feira agora tem Copa Libertadores da América, preservou 5 titulares pelo menos, alguns até entraram na segunda etapa, mas preservou a força máxima e ainda assim conseguiu uma vitória. Sofrida, suada, dramática, sem uma grande atuação, tudo isso a gente pode analisar aqui, mas no final das contas o que vai contar tem 3 pontos, e eu sei, a gente aqui fica só com a lembrança boa do ano passado, mas no ano passado nós tivemos várias vitórias desse mesmo jeito, sem jogar tão bem, mas no final o que importava era a vitória e a campanha foi feita dessa maneira. Gente, vamos lá. O Internacional poupou 5 jogadores, tirou 5 jogadores do time titular. Eu não posso deixar de avaliar isso, de colocar isso na avaliação do Inter. Eu até acho que o Mano errou na escalação, no jeito de colocar o time. Na verdade, é muito fácil falar agora, né? Que a obra tá pronta, porque não é eu que acho isso. O Mano deixou claro. Ele coloca um tripé de meio campo com Matheus Dias, Johnny de Pena e vai jogar com Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano, um trio de ataque. 3 meias barra volantes, 3 meias barra atacantes, né? 2 atacantes e um meia lá, tudo bem, mesmo que o Maurício seja mais meia do que atacante. Mas enfim, ele vai jogar. Primeiro tempo não dá certo, é um primeiro tempo ruim, tá? Não é um primeiro tempo bom, tanto que o Inter tem 52% de posse de bola, o Goiás 48%. O René saiu no intervalo falando ali naquela entrevista depois do jogo dizendo, olha, não tá legal o que tá acontecendo. O Inter sabe que não foi bem. Tanto que eu disse, o Mano Menezes viu isso, que eles sacam dos volantes, bota o Alan Patrick e diz assim, 2 volantes, 3 meias, um ponta, outro ponta, um meia armador e aí o comandante do ataque, vamos para o segundo tempo. E de alguma maneira dá certo, porque, aliás, dá muito certo, né? O escanteio é cobrado pelo Alan Patrick, que gera o gol do Inter. Eu já vou falar especificamente sobre o De Pena, que é óbvio que ele é o cara que tem todo o mérito desse gol. Mas, vamos lá, é no mínimo engraçado. Tudo no Inter precisa passar pelo Alan Patrick. Qualquer grande jogada precisa ter a contribuição dele. Às vezes, o Wanderson e o Pedro Henrique conseguem resolver, mas qualquer outra coisa tem que passar pelos pés do Alan Patrick. Hoje, o Inter tá assim, Alan Patrick dependente. E alguém vai dizer, JB, não tem outro camisa 10 no Brasil, não tem como não ser dependente dele. Mas tu poderia pelo menos ter uma alternativa de jogar, um jeito diferente, sei lá, tentar alguma coisa. Mas enfim, o fato cobra o escanteio, dá um rebote na zaga, uma casquinha na zaga e vem o De Pena, que precisava desse gol. O De Pena não é mais o mesmo jogador do ano passado, assim como o Bustos também não é. Mas tá voltando de lesão agora, vamos ver como é que ele vai ser na sequência. Ele precisava dessa moral, dessa confiança. Pegar uma bola de canhota, que obviamente é a dele, mas de canhota, de sem pulo, de lado, para meter a bola na rede, furar a rede, fazer 1-0 e, distensionar o estádio Beira-Rio, pelo menos dando a vitória para o Inter. Eu não sei se isso vai ser suficiente, mas de fato o De Pena precisava desse gol para dar aquela aliviada. E aí o Inter consegue a vitória parcial. Só que assim, parou de jogar, tá? O Inter parou de jogar. Tanto que é verdade isso, ou pelo menos tem um outro depoimento para colaborar com esse meu pensamento, que chega uma hora que o Carlos Eduardo Lino, que é o comentarista da transmissão do Premier, ele pega e diz assim, olha, vamos lá, o Inter pode mais. Isso já até foi logo de campanha, mas o Inter pode jogar mais do que tá jogando, né? E aí depois o outro comentarista, era o Grafite, eu acho, que tava nessa, que eu vi os 2 jogos ao mesmo tempo, eu já me confundi se era o Grafite ou o Fábio Júnior. Mas enfim, que eram os comentaristas, os jogadores, o fato é que ele pegou e disse assim, não, concordo com você, é exatamente isso, essa situação, o Inter poderia jogar mais. Mas o Inter faz o gol e não consegue fazer muita coisa a mais do que isso. Tem uma outra jogada, é verdade, com o Pedro Henrique que cruza pro Maurício, que quase fez e tudo mais. Aliás, o Pedro Henrique,
eu tava tentando descobrir o que acontece, já faz algumas partidas que estão nessa contagem de, Pedro Henrique é artilheiro do time ainda, mas desde o jogo contra o Aimoré não marca, desde que saiu de centroavante não faz gol, aí hoje o repórter pegou e disse, olha, 10 jogos que o Pedro Henrique não marca e tudo mais, e eu vi alguém colocar no Twitter, tá? Alguém colocar no Twitter o seguinte, Pedro Henrique tá ansioso para fazer as coisas acontecerem e acaba se atrapalhando. E para mim é mais ou menos essa situação. Pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Do cara que tenta driblar, tenta passar, tenta chutar, e ele tá aquele segundinho mais afoito do que deveria, e aí as coisas não estão acontecendo. Talvez seja esse um problema que eu vi alguém botar no Twitter e eu disse assim, cara, essa pessoa tem razão, eu não estava conseguindo entender. E aí pode ser até uma pressão de imprensa, de torcida, que a gente fica nessa contagem. Olha, cara, que nem é a dele necessariamente, quando ele era centroavante, ele tinha que marcar todo jogo, porque centroavante tem que fazer gol todo jogo, né? Ou um jogo sim, um jogo não, pelo menos. Mas, cara, de lá tem que mais preparar as jogadas. E aí, por exemplo, se o Maurício consegue chegar melhor naquela bola que ele faz o cruzamento, as coisas poderiam ser diferentes e tudo mais. Mas tem alguma coisa que não tá legal ali. Aliás, se eu tivesse que separar os pontos negativos são essa situação e mais a do Luiz Adriano. O Luiz Adriano tem outra batida no Internacional, tá? O Luiz Adriano, de novo, não tá acontecendo. Eu vou dar a brecha aqui pro discurso do Mano que disse, olha, o Luiz Adriano tá passando a mesma situação do Alan Patrick. Calma, ele vai dar certo, ele veio da Turquia, a preparação lá era um pouco abaixo, assim como na Ucrânia, no caso do Alan Patrick, ele, quando tiver um tempo mais de trabalho base, vai evoluir. Bom, eu espero que isso aconteça, tá? Mas hoje é assim, o time do Inter tá tocando rock, ele tá tocando pagode, ele tá tocando samba e o Inter tá numa orquestra, ou seja, não se conversam as coisas, são completamente diferentes as batidas de um e de outro, as vibrações de um e de outro, assim, sabe, tipo, parece que são desconexas as duas partes. É o Luiz Adriano e o time do Internacional de completa diferença entre as duas partes. Como fato positivo, a defesa não tomou gol. E eu cito isso porque também foi citado na transmissão, não tinha prestado atenção, a defesa do Inter nos últimos 10 jogos tomou gol em 9. E aí quando acaba o Mercado, Vitão, Moledo, o John, goleiro, que fez boa partida, o John foi titular dessa vez, o Mano já prometeu que ele vai ganhar ritmo, se abraçaram e comemoraram porque estavam precisando disso, para dar uma aliviada, uma distensionada lá no sistema defensivo, porque estava tomando muito gol. Gente, vitória deixa o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro e é, pra mim, emblemática porque assim, primeiro, se a gente lembrar da campanha de 2020 do Inter, com Abel, tinha jogos que não jogou tão bem, conquistava a vitória e aí depois no meio, o Inter tá 10 jogos sem perder. Mesmo que 3, 4 jogos ali não tenha jogado tão bem, entra no bolo dos positivos, das situações positivas. E mais, não dá para descontextualizar. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores na quarta que vem. É óbvio que isso faz diferença, é óbvio que essas preservações em massa também acabam impactando no time. Por tudo isso, eu penso que é preciso ver pelo lado positivo que aconteceu no estádio Beira-Rio, apesar de um outro ponto negativo a ser colocado. Porque não foi uma grande partida, não foi um grande jogo, já diria o Lino, comentarista do Sport TV, dava para jogar mais. Não conseguiram, mas faz parte. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.